Gálatas, capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corríeis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo
crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas, capítulo 5. É nessa liberdade, a liberdade de Cristo por alusão à mulher livre e a Jerusalém de cima, que é preciso permanecer firme e não nos colocarmos de novo sob o jugo da lei. Se nos colocamos nesse terreno, somos responsáveis pelo cumprimento pessoal da lei, de toda a lei, e Cristo não nos será de nenhum proveito. Não podemos apoiar-nos na obra de Cristo como justiça e depois termos-nos a nós próprios por responsáveis no cumprimento da justiça segundo a lei. As duas coisas contradizem-se. É por isso que também já não estaríamos sob a graça. Teríamos abandonado a graça para satisfazermos as exigências da lei. Não é essa a posição do cristão. E eis aqui qual é essa posição. O cristão não procura justiça perante Deus como um homem que a não possui. Ele é a justiça de Deus em Cristo, e o próprio Cristo é a medida dessa justiça. O Espírito Santo habita no cristão. A fé assenta nessa justiça do mesmo modo como Jesus ali encontra o seu descanso. Esta fé sustentada pelo Espírito Santo, que volve o coração estabelecido nessa justiça para a glória que dela é a recompensa que Cristo goza já, de sorte que nós sabemos o que é devido a essa justiça. Cristo está na glória devido à justiça, a obra que ele realizou. Conhecemos essa justiça em virtude daquilo que ele operou, porque Deus reconheceu a sua obra colocando-o em cima, à sua direita. A glória em que ele se encontra agora é a justa recompensa dessa justiça do mesmo modo que a sua prova. O Espírito Santo revela a glória e sela-nos essa justiça sobre a qual a fé se funda. O apóstolo exprime este fato da seguinte maneira: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da glória esperada da justiça que provém da fé. Para nós é pela fé, porque não temos ainda coisa esperada, a saber, a glória devida à justiça, que é nossa. Mas Cristo possui-a, e por isso nós sabemos o que esperamos. É pelo Espírito que conhecemos essa glória e que temos a certeza da justiça que nos dá o direito de a possuirmos. Não é a justiça que nós esperamos, mas pelo Espírito, crendo, aguardamos a esperança que lhe pertence. É pela fé, porque, em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor. Só tem valor a fé, operando por amor. É necessária uma realidade moral. O coração do apóstolo está oprimido com o pensamento daquilo que os gálatas rejeitavam, e do meio que faziam a doutrina dos judaizantes, por isso transborda, interrompendo-se no meio do seu raciocínio. Vós comeis bem, diz ele. Vós correis bem, diz ele. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Verso 7. Ser tão facilmente persuadido por essa doutrina judaizante, que era um erro fatal, não era obra daquele que os tinha chamado. Não era assim que, pela graça,
eles eram feitos cristãos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. No entanto, o apóstolo reencontra sua confiança, olhando mais aflito. Apoiando-se na graça que há em Cristo para os seus, Paulo pode tranquilizar-se quanto aos Gálatas. Quando somente pensa neles, está inseguro. Porém, pensando em Cristo, tem confiança em que eles não terão outros sentimentos. Os Gálatas estavam, pois, livres do mal, por graça. Tal como no caso moral dos coríntios, Paulo estava disposto a punir toda desobediência quando os que podiam e queriam obedecer tivessem sido reconduzidos plenamente à obediência. Onde a doutrina estava em questão, todos os corações susceptíveis de serem influenciados pela verdade seriam reconduzidos ao poder da verdade de Cristo. E aqueles que, ativos no mal, perturbavam os Gálatas por meio da falsa doutrina, aqueles cuja vontade estava comprometida na propagação do erro, sofreriam a condenação. É muito agradável ver a inquietação do apóstolo quando pensa nos homens. Inquietação que, de resto, era o fruto do seu amor pelos Gálatas. E a confiança que ele reencontra logo que eleva sua alma ao Senhor. Mas o seu estilo abrupto, as suas frases cortadas e desordenadas mostram bem a preocupação profunda do seu coração. O erro que separa uma alma de Cristo era, para ele, mais terrível que os tristes frutos da desmoralização prática. Não encontramos os mesmos sinais de agitação na Epístola aos Coríntios. Ali estava em questão o fundamento de tudo. Aqui, no caso dos Gálatas, tratava-se, por um lado, da glória de Cristo, o Salvador, da única coisa que podia pôr uma alma em relação com Deus, e por outro lado, de uma sistemática obra de Satanás, cujo alvo consistia em subverter o Evangelho de Cristo, essencial à salvação dos homens. Aqui, interrompendo-se, o apóstolo acrescenta: mas eu, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Verso 11. Vemos com efeito que os judeus eram, habitualmente, os instigadores da perseguição de que o apóstolo sofria da parte dos gentios. O espírito do judaísmo, o espírito religioso do homem natural, tem sido, em todos os séculos, o grande instrumento de Satanás na sua oposição ao Evangelho. Se Cristo pusesse a sua sanção sobre a carne, o mundo se acomodaria ao cristianismo. Seria tão religioso quanto se quisesse, e ele se aproveitaria da sua devoção. Mas não seria o verdadeiro Cristo, pois Cristo veio como testemunha de que o homem natural está perdido, é mau e sem esperança, está morto em delitos e pecados, e de que a redenção é necessária, assim como um novo homem. Cristo vindo em graça, mas foi porque o homem era incapaz de ser restaurado, e por consequência tudo devia ser feito por pura graça e emanar de Deus. Se Cristo queria tratar com o velho homem, tudo estaria bem. Mas, repito, esse Cristo já não seria o Cristo. O mundo, o velho homem, não suporta. Há, porém, no homem uma consciência, há uma necessidade de religião, que lhe
o prestígio que lhe o prestigia de uma antiga religião à qual se está ligado por tradição. Religião talvez verdadeira nos seus fundamentos originais, mas pervertida. Deste modo, o príncipe deste mundo servir-se-á da religião carnal para excitar a carne, inimiga inteiramente predisposta, uma vez despertada da religião espiritual que a condena. É simplesmente acrescentar algo a Cristo. Mas o que? Se não é Cristo e o novo homem, é então o velho homem, é o homem pecador. E em lugar de uma redenção necessária e cumprida, de uma vida inteiramente nova vinda de cima, temos um testemunho da possibilidade de um acordo entre o velho homem e o novo homem. Um testemunho de que a graça não é necessária, a não ser, quando muito, como um fraco auxílio. Um testemunho de que o homem já não está perdido e morto nos seus delitos e nos seus pecados, e que a carne não é essencial e absolutamente má. Assim o nome de Cristo serviria à carne, que voluntariamente faz ostentação do crédito desse nome, para destruir o Evangelho de alto a baixo. Pregai a circuncisão, aceitai a religião da carne, e todas as dificuldades cessarão. O mundo aceitará o vosso Evangelho, mas não será o Evangelho de Cristo. A cruz, isto é, a ruína total do homem, nela demonstrado inimigo de Deus, e a redenção perfeita e cumprida pela graça, serão sempre um escândalo para aquele que quer manter algum crédito para a carne. Eu quereria, diz o apóstolo, porque vê todo o evangelho desmoronar-se diante desta astúcia do inimigo e das almas arruinadas, eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Verso 12. Que vimos nós depois, onde está a santa indignação do apóstolo, Paulo trata em seguida das consequências práticas da sua doutrina e explica como a doutrina da perfeita graça se liga, sem a lei, a um andamento digno do povo de Deus. Fostes, pois, chamados à liberdade, diz ele. Não useis agora da vossa liberdade como se fora uma ocasião para a carne, porque é o que a carne faria da melhor vontade. Deus deu a lei para convencer o homem do pecado. A carne quer servir-se dela para realizar a sua justiça. Deus atua em graça, a fim de que nós estejamos acima do pecado e fora do seu domínio. A carne quereria aproveitar-se da graça como de uma ocasião de pecar sem dificuldades. O cristão verdadeiramente livre do jugo do pecado, assim como da condenação, porque Cristo ressuscitado é a sua vida, como é também a sua justiça, e o Espírito Santo é o poder e o guia da sua marcha para a glória, e segundo Cristo, em lugar de servir as suas concupiscências, procura servir os outros, como livre de o fazer em amor. Deste modo, a lei é cumprida, sem que estejamos sob o seu jugo. Porque toda a lei prática se resume nesta única frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se excedendo a carne e atacando aqueles que não eram circuncisos, os Gálatas se devoravam uns aos outros, o apóstolo exorta-os a terem cuidado de não se consumirem uns aos outros. Mas ele quer dar um ensinamento mais positivo. Eis o que eu te digo, continua este, após ter interrompido o seu assunto. Andai em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. Não é colocando-nos sob a lei que temos poder contra o pecado. O Espírito, dado em virtude da ascensão de Cristo, nossa justiça à direita de Deus, é o poder do cristão. Ora, os dois poderes, a carne e o Espírito, estão em perpétuo antagonismo um com o outro. A carne procura impedir-nos de andarmos segundo o Espírito, quando quisermos fazê-lo. E o Espírito resiste aos movimentos da carne para a impedir de concretizar a sua vontade. Note-se que o sentido do fim do verso 17 não é para que não façais, mas sim para que não pratiqueis. Mas, se somos conduzidos pelo Espírito, não estamos sob a lei. Verso 18. A santidade, a verdadeira santidade, é cumprida sem a lei, do mesmo modo como a justiça, que não é fundada sobre ela. Mas não há dificuldade para julgarmos entre o que é da carne e o que é do Espírito. O apóstolo enumera os tristes frutos da carne, juntando-lhes o testemunho certo de que aqueles que fazem semelhantes coisas não herdarão o reino de Deus. Versos 19 a 21. Os frutos do Espírito são igualmente evidentes no seu caráter, e certamente contra tais coisas não há lei. Versos 22 a 23. Se andarmos segundo o Espírito, a lei não encontrará em nós nada para condenar. Os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas concupiscências. É a sua característica como verdadeiros cristãos. Se os Gálatas realmente viviam, era pelo Espírito. Deviam, pois, andar em Espírito. Tal é a resposta àqueles que então procuravam e àqueles que ainda hoje procuram introduzir a lei como meio de santificação e como guia. O poder e a regra para a santidade estão no Espírito. A lei não dá o Espírito. Além disso, porque é evidente que essas pretensões de observar a lei tinham afrouxado o freio ao orgulho da carne, os cristãos não devem ser cobiçosos de vanglórias, provocando-se uns aos outros, invejando-se uns aos outros. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.